Esse erro aqui, ele pode custar a sua jornada de imigração inteira. Você não pode cometer isso na sua jornada de imigração. Muitas pessoas, ao olharem as notícias relacionadas à imigração, os últimos anúncios, elas caem naquele fatídico erro. Ela olha as profissões que estão sendo chamadas e ela já diz: a minha profissão não está em demanda. E agora? O que fazer? Será que eu mudo de profissão só para imigrar? Se você já pensou em relação a isso, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu quero realmente te apresentar alguns pontos importantíssimos em relação a essa questão. Quando será que vale a pena mesmo mudar de profissão, construir experiência de trabalho em uma área em demanda aqui do Canadá? Inclusive, essa é uma das perguntas que eu mais recebo por aqui. Vale a pena mudar de carreira só para eu imigrar para o Canadá? E a resposta é: depende. Vamos ao primeiro ponto. Será que a sua profissão não está mesmo em uma das áreas em demanda? Por que eu levanto essa questão? Porque as pessoas, elas têm a tendência de achar que a profissão delas não está em uma área em demanda só pelo que ela vê aqui na internet. Pouquíssimas são as pessoas que realmente entram nos sites oficiais, olham as listas de profissões em demanda e então falam: não, realmente a minha profissão não está em demanda no Canadá. Um desses exemplos são os advogados, por exemplo. Muitos advogados, eles já olham as profissões como enfermagem, né, motorista de caminhão, cuidador de idoso e falam: meu Deus, eu não tenho a mínima chance. Só que a jornada para os advogados, ela é uma jornada muitas vezes até mais fácil do que para essas pessoas que estão realmente com experiência de trabalho nessas áreas que nós citamos: enfermagem, cuidador de idoso, motorista de caminhão. Então a jornada de imigração, ela pode ser até mais fácil dependendo da sua área de experiência de trabalho. Então não significa que só porque a sua área não está nas listas em demanda que você não terá um caminho de imigração. Então é preciso, obviamente, você aumentar o nível de conhecimento sobre a jornada de imigração para você tomar uma decisão tão drástica quanto essa de mudar de carreira. Então o meu ponto é: não tome nenhuma decisão se você está apenas olhando para um lado da jornada de imigração. Se você ainda não analisou o seu perfil de imigração como um todo, se você ainda não buscou mais conhecimento sobre o Sistema Federal de Imigração do Canadá, se você não olhou os caminhos dos programas provinciais, se você, aí que está o ponto, não olhou as listas de áreas em demanda das províncias aqui do Canadá, meu amigo, este é o primeiro passo. É você buscar conhecimento antes de tomar qualquer decisão. Um outro ponto que você precisa observar, uma vez que você já fez o passo anterior, que é realmente analisar a experiência que você já tem, e então você vai e analisa quais são de fato as profissões que mais dariam oportunidade para você aqui no Canadá. Então, um exemplo, obviamente, é a área da saúde. Enfermeiros, cuidadores de idosos geralmente tendem a ter mais oportunidades. Lembrando, o fato de existir oportunidade não significa que essa jornada é fácil. A essa altura do campeonato, você já sabe muito bem que nesta jornada de imigração não há nada fácil. Não crie essa ilusão, porque isso faz com que muitas pessoas caiam em golpes. Então esse é o primeiro ponto que você precisa analisar. Na verdade, não existe nada fácil nessa jornada de imigração. Existe sim muito esforço para você construir uma outra vida, uma vida que pode te proporcionar mais qualidade, perfeito? Então vamos seguir aqui o raciocínio. Sabendo que não há caminho fácil, pode ser que você encontre oportunidade caso você tenha experiência de trabalho em uma área que realmente tenha muita demanda aqui no Canadá, assim como a área da saúde. Agora, se você não tem experiência de trabalho nessa área, como cuidador, por exemplo, uma pergunta que você precisa se fazer é: será que essa área de fato vai ser algo que eu conseguirei sustentar no longo prazo? Porque muita gente pensa: ah não, eu vou começar a trabalhar como cuidador de idoso e isso vai me ajudar na imigração. Amigo, entre você decidir mudar de área de trabalho, você começar a ganhar experiência nesta área de trabalho, conseguir uma oferta de trabalho, chegar aqui no Canadá, trabalhar nessa área de trabalho, você já começou a contabilizar quanto tempo que você vai atuar nessa área? Então vê
verifique uma área de trabalho que você vai gostar de atuar. Aquela área que você realmente se imagina performando por um bom período de tempo, porque muitas vezes a pessoa até seria interessante para ela mudar de área, buscar experiência de trabalho em outra área, e que isso sim possibilitaria mais oportunidades aqui no Canadá, porém essa pessoa não suporta atuar naquela área. Aquela pessoa não tem condições físicas e mentais para desenvolver aquela atividade. Então imagine só, você gosta do que você faz hoje. Vou colocar a área de advogado só como exemplo. Você é um advogado, você é uma advogada, você gosta de atuar nessa área. De repente você ouviu dizer que a área soldagem aqui no Canadá, ela tem muita demanda. Aí você vai para um curso de soldagem. Você não suporta aquilo. Você acha aquilo muito exaustivo. Você chega em casa destruído e você ama ser advogado. Então veja bem, você não vai conseguir sustentar isso no longo prazo. E aí que você tem que se perguntar, será que isso realmente vale a pena para mim mudar de área de trabalho, mudar para uma área tão discrepante do que eu faço hoje? Porque muitas pessoas acabam fazendo esse movimento, só que elas não param para pensar que você vai ter que atuar nessa área também aqui no Canadá. Não é só para você conseguir a job offer, mas também você vai ter que sustentar isso até você passar por toda a jornada de imigração, chegar aqui no Canadá, trabalhar nessa área até sair a residência permanente. Nós não estamos falando de meses, mas de anos. Então você se imagina atuando nessa área por anos? Então faça essa reflexão. E eu digo isso porque eu acompanho a jornada de várias pessoas e tem alguns integrantes ali da nossa comunidade que eles decidiram sim mudar de área de trabalho. Inclusive um deles conseguiu na área de carpintaria. Ele fez todo esse movimento. Ele buscou experiência de trabalho no Brasil, construiu um perfil forte, aprendeu o idioma. Lembrando, ele começou tudo do zero, tá? Aprendeu o idioma, foi em busca da oferta de trabalho, conseguiu a oferta de trabalho, aplicou para o visto de trabalho, tá contando os anos, né? Aplicou para o visto de trabalho, aí ele chegou aqui no Canadá e hoje ele está aguardando a residência permanente. Então este movimento foi um movimento positivo, mas ele se encontrou nessa área de trabalho. E foi uma área de trabalho que ainda no Brasil já fez com que ele melhorasse a qualidade de vida, porque ele até usava carpintaria como um extra, um dinheirinho extra enquanto ele estava no Brasil. Então pode ser que esse movimento faça sentido para você, mas você precisa levar em consideração todo o esforço que você vai ter para aprender aquele ofício, para você ganhar experiência de trabalho, permanecer nesta área por um determinado período até que você, enfim, conquiste a sua residência permanente. E um outro ponto bem importante em relação a isso que eu preciso que você leve em consideração quando você estiver fazendo o seu planejamento é cuidado com a profissão que você escolhe nesta mudança de carreira ainda no Brasil para você conseguir uma oportunidade aqui no Canadá. Por quê? Porque muita gente acaba escolhendo uma área que está em demanda em um determinado programa, porém, contudo, entretanto, todavia, como você já deve bem saber, nessa altura do campeonato, os programas de imigração, eles mudam a todo momento. Então, você precisa realmente fazer um pente fino aí no mercado de trabalho do Canadá para você escolher uma área que realmente vá abrir portas, mas abrir porta não é uma porta não, meu amigo, é abrir portas de forma significativa, para que todo esse esforço vale a pena. Então esse foi o caso de um outro integrante ali da nossa comunidade, que ele é fotógrafo. Então não é uma área muito interessante para ele realmente conquistar uma oferta de trabalho aqui no Canadá. Além disso, ele não tinha nem inglês e nem francês. Então ele realmente teve que fazer uma mudança estratégica para ele conseguir uma oportunidade no menor tempo possível. E então ele decidiu ingressar aí na área de soldagem, começou do absoluto zero a aprender o ofício da soldagem, a conquistar a experiência de trabalho e estar mais preparado para buscar ofertas de trabalho aqui no Canadá. Mas para ele fazer essa mudança, também ele teve que se responder todos esses questionamentos. Será que não é um serviço pesado demais para mim? Porque sair da fotografia e ir para a soldagem, você há de convir comigo que é um movimento bem grande. E na verdade, ele se encontrou na soldagem. E é uma área de grande demanda aqui no Canadá. Então, quando você estiver fazendo esse movimento, se porventura for um movimento
muito interessante, escolha uma área que realmente tem demanda aqui no Canadá e que não é uma demanda passageira, que hoje ela está em determinada província, mas que você analisando os anos anteriores, ela nem estava. Então não é algo que entrou na lista agora, mas sim que está de forma constante nas listas de demanda aqui do Canadá. E então até quero trazer uma pergunta para você pensar. Qual profissão eu estaria disposta a exercer mesmo se a imigração não existisse? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque ela é fundamental neste movimento de mudança diária. Porque se porventura você tiver que ficar no Brasil por mais algum determinado período, buscando talvez oferta de trabalho ou enfrentando algumas questões pessoais que também podem acontecer nessa jornada de imigração, será que você daria conta de permanecer nessa profissão durante esse período, mesmo se o plano de mudar de país ele não existe mais? Porque se porventura acontecer qualquer coisa na sua jornada de vida, não é nem jornada de imigração, na sua jornada de vida, essa mudança de carreira não vai ser tão pesada. E claro, antes de você pensar em fazer qualquer movimento nesse sentido, que na minha opinião é realmente um dos últimos recursos a você tentar para você se encaixar em uma das possibilidades de imigração aqui do Canadá. Há outras formas de você conseguir melhorar o seu perfil antes de você precisar mudar de carreira. Como a gente sempre fala aqui no nosso canal, há várias portas de imigração. Não tem só os programas federais, tem também os programas provinciais, programas municipais, tem outras vias para você chegar aqui no Canadá, então tome muito cuidado com qualquer movimento que você fizer na sua jornada de imigração para que você não comprometa a sua qualidade de vida. Porque muitas pessoas acabam falando, eu quero mudar para o Canadá para ter mais qualidade de vida, só que ao longo do caminho ela já vai ceifando a pouca qualidade de vida que ela ainda tem no Brasil. Então tomem muito cuidado para vocês não tornarem a vida de vocês ainda pior do que ela já é. Aí sim que o fardo ele fica pesado demais. Então esse é um dos pontos que eu acabo comentando com o pessoal ali da nossa comunidade. É tentar realmente melhorar a realidade que você já tem para que essa jornada de imigração ela seja mais leve. Porque não é algo simples, não é algo fácil, é uma mudança completa de vida. E quanto antes você compreender isso, mais leve vai ser a sua jornada. Como eu sempre falo por aqui, este é um espaço colaborativo. Já escreva aqui nos comentários se você pensou em mudar de área de trabalho para conseguir migrar para o Canadá. Qual que é a área que você trabalha hoje e qual que é a área que você está pensando em mudar? Quero conhecer um pouquinho da sua história. E eu também quero saber como que está o seu planejamento de imigração. Tem muita gente que acaba somente assistindo vídeos no YouTube, mas não coloca o planejamento em ação. Então quero te convidar a conhecer a nossa comunidade, a Jornada do Imigrante. Já clica nesse botão aqui para você entrar na lista de espera da jornada, que por lá você vai conhecer centenas de famílias que também estão nessa jornada de imigração. Cada um em um momento da jornada, e por lá você vai aprender a construir o planejamento estratégico de imigração para você não perder anos de vida e nem dinheiro nessa caminhada. E sim, que a sua jornada de imigração seja leve e que você consiga conquistar a tão sonhada qualidade de vida que você está buscando. Então vou deixar o QR Code aqui na tela, basta você apontar aí o seu celular, já se cadastra na lista de espera e também vou deixar o link em um comentário fixado aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você achou que ele foi útil, já compartilha aí nos grupos de Canadá que você participa e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Estamos caminhando rumo aos 100 mil inscritos aqui no YouTube e eu conto com você. Se você assiste os nossos vídeos por aqui, considere se inscrever aqui no nosso canal também. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!